Tem um cara aí nos comentários que em todo vídeo mesmo, tem quase um ano já isso, que ele me persegue, cara, com exatamente o mesmo comentário, toda vez me pedindo exatamente o mesmo tema. E é um tal de Gustavo, o maluco é incansável. E ele me pede pra que eu fale sobre como acabar com as favelas no Brasil. E não quer mais nada também, né? Os caras estão aí há 150 anos tentando resolver esse problema e sou eu aqui de um canalzinho de YouTube que vou dar a solução definitiva pra isso, né? Ai, ai, mas brincadeiras à parte, tamo junto aí, Gustavo. Valeu pela insistência aí, tá? E pelo engajamento. E bora pro tema. Como solucionar o problema das favelas no Brasil? É bom dizer que eu não sou nenhum especialista no tema, tá? Então, eu não sou nenhum urbanista ou sociólogo, ou seja lá qual a área que trata desse tema, que eu também nem sei. Então eu presumo que você que esteja assistindo esse vídeo aqui esteja ciente que é só mais um cara dando opinião na internet, tá? Então, pode ser que o que eu diga aqui seja até bem ingênuo, tá? Mas sempre é bom a gente suscitar o debate, né, sobre algum tema. Então eu quero que você participe aí nos comentários dando a sua opinião, vamos interagir. Mas, antes de tudo, pra gente entender como acabar com as favelas, a gente tem que entender primeiro como surgiram as favelas. E bom, basicamente nós temos as grandes cidades, né, os grandes centros industriais e comerciais, que obviamente atraem muito capital humano, muitas pessoas em busca de novas possibilidades de crescimento, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, que são as duas maiores cidades do Brasil, e não obstante também tem uma periferia rodeada de favelas. E elas se formam basicamente porque as pessoas migram do interior para se aproximar da cidade. Esse é um processo chamado de êxodo rural. E pela falta de um emprego fixo bem remunerado que lhe dê recursos, aliado à falta de infraestrutura das cidades em receber grande quantidade de pessoas, essas pessoas elas acabam por se instalarem nas margens da cidade, né? Ou seja, na periferia, onde não há um bom planejamento urbano e constroem aí suas casas improvisadas e muitas vezes nem concluídas, né? E esse é um processo que já vem se arrastando desde o fim da escravidão no século XIX e com o boom demográfico, isso é bem importante, né? Porque no século XIX nós tínhamos bem menos pessoas. Então, com um crescimento populacional gigante do século XX, além do êxodo rural, ou seja, a fuga das áreas rurais para as capitais, para as cidades grandes, isso se agravou ainda mais. E agora nós temos comunidades completamente desagradáveis esteticamente, né? E o que é pior, em um estado precário para os moradores dessas regiões. E isso não se resume somente a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu tô só citando isso para ficar mais didático, mas praticamente em todo o Brasil nós temos esse problema da favelização do entorno das cidades. Então, só que em essência, o problema que é as favelas não se deve à desigualdade, como muitos costumam dizer. A desigualdade é algo inevitável, tendo em vista a natureza do homem. E até em países que não têm favelas, países muito ricos, onde até mesmo as pessoas mais pobres são pessoas em média mais ricas do que a média brasileira, esses são países desiguais também, né? Ou seja, os ricos são muito mais ricos que os ricos daqui e os pobres de lá são muito mais ricos também que os mais pobres daqui. Só que o problema do Brasil quanto às favelas é, na realidade, a pobreza, obviamente, né? A pobreza da população que vive em tais condições. Porque todo mundo sabe que deve ser uma desgraça, né? Morar em um lugar completamente insalubre, sem infraestrutura, sem serviços básicos, sem saneamento, com uma paisagem completamente mal acabada. E ainda mais com risco de deslizamentos, né? Como são as favelas, que geralmente se dão em morros, em verdadeiras quebradas, né? Como se costuma dizer. Então ainda é questão de vida ou morte. Então ninguém realmente daria preferência em viver assim. Então quem diz gostar de morar na favela, ou é porque sabe que não tem condições de sair dali, ou então já se conformou com a situação, né? Aí diz que gosta da favela porque sabe que não tem como mudar. Mas a verdade é que os políticos, a maioria deles pelo menos, eles pouco se importam com a questão das favelas. A maioria dos políticos, se você vê por aí, né, eles dizem ter afeto pelos favelados, pelos mais pobres, mas manter essas pessoas em situação deplorável faz muito mais sentido para um político em busca de poder do que resolver mesmo o problema delas. Logo, é muito mais simples para um político dar, entre aspas, uma ajudinha qualquer, como a criação de uma escolinha ali na comunidade, vai, ou sei lá, criar operações policiais para apreensão de 10 fuzis de traficantes. Então é muito melhor fazer isso do que resolver de uma vez por todas o problema estrutural das favelas. Então vejam só, acreditar que o governo queira mesmo tirar as pessoas dessa condição, isso sim é muita inocência.
já que muitos recursos públicos, dezenas de milhões de reais para ser mais específicos, são gastos com coisas absolutamente desnecessárias, como Lei Rouanet, estatais deficitárias, guerra contra as drogas, que tem sido um absoluto fracasso, e tantas outras coisas muito desnecessárias. E esse dinheiro ele seria mais do que suficiente para retirar essas pessoas dos morros. Mas não, as favelas continuam lá abandonadas de qualquer jeito. Então, não que eu ache que o Estado tem que resolver o problema, tá, das favelas. Eu não acho que ele deva interferir diretamente pra mudar tudo. Mas o ponto é que ele até conseguiria resolver, sabe? Mas ele não tá interessado. Então esse que é o ponto. O Estado conseguiria resolver o problema, mas ele nem sequer se interessa em resolver. Mas já que não dá pra se esperar do Estado, a não ser justamente a manutenção das favelas, com quem sabe a criação de mais 2 hospitais ali no meio das encostas, sem planejamento nenhum. Então vamos voltar ao que resolveria de fato o problema das favelas. E vamos ressaltar que não vale a pena investir em infraestrutura nos morros. Isso seria somente um paliativo, pois a própria geografia da região ela não permite uma boa acomodação de construções em encostas íngremes, entendeu? Então é perda de tempo e de dinheiro investir em manter pessoas nesses lugares. O Brasil é cheio de espaço, de lugares planos, e o problema é a má distribuição das pessoas por esse espaço. Mas podemos dizer que a pobreza, ela sim, é o que contribui para o crescimento da precariedade. E a alta densidade populacional em localidades como morros se dá porque esses indivíduos em condição de miséria querem oportunidades nas grandes cidades. E calhou que a periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, é rodeada de morros. Então, basicamente é o seguinte, se você resolve o problema da pobreza, naturalmente quem mora em favelas vai encontrar melhores condições em outras localidades, porque como eu disse, por mais que muitos se apeguem às comunidades, às favelas, no fundo, ninguém gosta dessa situação degradante. Ah vá, Mr. Óbvio, quem não sabe que a pobreza é a responsável pela precarização das comunidades? Mas aí é que tá, como você acaba com a pobreza, né? Pois bem, nós temos um bom exemplo de país rico chamado Estados Unidos da América. E é claro que existem, eu não vou negar que existem muitos pobres americanos, mas a realidade é que mesmo a média dos pobres dos Estados Unidos tem uma condição de vida e perspectivas de crescimento aquisitivo muito, mas muito superiores à média dos brasileiros. Como eu já provei nesse vídeo que tá aparecendo aí no card, então depois dá uma olhada. Então, até mesmo os bairros pobres americanos são muitas vezes superiores a muitos bairros até nobres brasileiros. Portanto, lá não existem favelas, pelo menos não da forma como nós conhecemos elas aqui. Ou comunidades com nulidade estrutural como as nossas. Então, só para dar uma ilustrada, é um exemplo bem tosco, mas você já deve ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, né? Você vai lembrar que aquele bairro da série, Bed-Stuy, se eu não tô enganado, é considerado um bairro pobre de gente favelada lá do Brooklyn, entendeu? Onde os negros que eram marginalizados pelo governo e pela sociedade ficavam. E mesmo assim, aquilo pra gente é uma realidade completamente distinta. Aquele bairro da série pra gente é 1 milhão de vezes superior às condições completamente inadequadas das favelas brasileiras. Mas como eles conseguiram aquilo? Como que eles não permitiram que as margens da cidade se transformassem em verdadeiros esgotos a céu aberto? E aí vai, é com liberdade econômica. Não tem outro jeito. Todo e qualquer país hoje que conseguiu praticamente erradicar a miséria, países onde mesmo as periferias das grandes cidades são locais de elevada infraestrutura, são países que aderiram ao livre mercado e cresceram muito em decorrência disso em algum ponto de sua história. E eu nem preciso voltar a comentar os benefícios de uma economia onde o governo não atua centralizando poder e recursos, porque isso é mais do que evidente, eu tô cansado já de repetir isso daqui. Então pode ser que alguém diga, mas estes países que aderiram ao livre mercado, eles o fizeram antes que as favelas se instaurassem por todo canto. Já o Brasil não, o Brasil teve um crescimento populacional gigantesco antes de se tornar um país rico, e agora as favelas já estão aí formadas, elas já são uma realidade, então não tem como resolver. Então, deixa eu falar pra você, isso não tem nada que ver, tá? E eu gosto de citar o exemplo do Rio de Janeiro, porque lá é onde se concentram os morros mais conhecidos do Brasil. Então se você, através da livre iniciativa, através de uma livre concorrência, ou seja, onde o governo não interfira burocratizando toda a coisa, sabe? Então se você aumenta o poder aquisitivo dos cariocas que vivem naqueles morros sem condição de prosperar, logo a demanda para que eles saiam dos morros, consequentemente, será grande.
E construtoras ou empresas de infraestrutura visando lucrar com isso, com o poder aquisitivo maior das pessoas pobres, da média das pessoas menos enriquecidas, por assim dizer. Então elas construiriam bairros planejados com boa infraestrutura em localidades muito mais propícias para atender a essa demanda de cariocas mais endinheirados que desceriam dos morros em busca de uma zona urbana com uma melhor paisagem e melhores instalações. E dessa forma, naturalmente, as favelas desapareceriam do mapa e se tornariam verdadeiros locais abandonados, somente lembranças de um passado miserável, quando o Estado beneficiava os grandes centros urbanos e incentivava o êxodo rural e a falta de planejamento. Mas espera lá, será que essa não é uma visão muito materialista da coisa? Quer dizer, pensar somente de forma econômica e pelo acúmulo material? E sim, é um pouco materialista demais pensar em prosperidade econômica sem valores morais, né? Apesar de que a Igreja Católica, por exemplo, ela também apoie a livre iniciativa, a propriedade particular e a ordem natural, e condene visões igualitaristas de sociedade como o socialismo. É por isso que eu defendo também uma catolicização, se é assim que nós podemos chamar, em todos os âmbitos da sociedade brasileira. Porque se você for pensar, antes da prosperidade econômica, nós devemos pensar em princípios morais, né? O individualismo levado às últimas consequências inibem a caridade e a subsidiariedade. E hoje, muitas favelas, se não todas as favelas, são nichos de corrupção moral, coisa que atrapalha o desenvolvimento pessoal dos habitantes dessas regiões. Como, por exemplo, o exacerbado uso de drogas, a prostituição e sexualização das mulheres, a criminalidade cada vez mais aumentando e tantos outros absurdos. Muito porque justamente as favelas são marginalizadas pela sociedade, elas são abandonadas pelos governos em detrimento da cidade oficial, por assim dizer, que recebem muito mais investimento e atenção. Então, antes de dar perspectivas econômicas ao favelado, é preciso dar perspectivas espirituais e morais a ele. Por isso, uma propagação do catolicismo é tão importante. Porque, veja só, não seria nem sequer preciso combater, por exemplo, as drogas pela violência, uma vez que ela já seria rechaçada naturalmente pelas virtudes morais, pelos valores explicitamente conservadores da comunidade. E eu não tô dizendo que isso iria eliminar de vez todas as chances de todo mundo deixar de usar entorpecentes, não. É claro que isso seria impossível, não dá pra você fazer todo mundo do dia pra noite virar pessoas virtuosas. Mas a própria cultura católica local, da maioria dos moradores, iria apartar do convívio social indivíduos sem qualquer integridade moral. E quem fosse descoberto certamente cairia no ostracismo. E pra mim, essa é a melhor forma de guerrear contra as drogas, levando a moral da igreja a todas as pessoas. E bom, essa é só a minha opinião, tá? Eu quero ver a sua aí. Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.